Abra sua Bíblia, o livro de Daniel, capítulo 3, por favor, e deixa aberto aí, porque nós vamos ler 3 versos, verso 28, 29 e 30, mas depois nós vamos visitar outros versos nesse mesmo capítulo. E você deve ter percebido que ao longo do nosso culto, o tema tratava sobre fé. E é sobre fé que eu quero continuar a falar ao coração dos irmãos, ou deixar que Deus me use para que Ele possa falar ao coração dos irmãos. No culto da virada, eu falei sobre deixando Deus guiar a sua vida em 2023. Pois entendo que diariamente somos desafiados a caminhar com fé, ou caminhar pela fé. Também entendo que deveria ser um processo natural, assim como pensando no desenvolvimento humano, pensando no desenvolvimento da nossa psique, com o passar do tempo vai havendo desenvolvimento e um amadurecimento. Pelo menos esse seria o processo natural. Também penso que na nossa caminhada com o Senhor, ao longo dessa caminhada, nós vamos desenvolvendo, ou deveríamos desenvolver a nossa fé. Então, a cada dia mais, a nossa confiança no Senhor, ela vai aumentando, ou deveria aumentar. Até porque a fé é um elemento imprescindível no nosso relacionamento com Deus. Quando a gente vê lá o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, sem fé não há possibilidade de se relacionar com Deus. E pensando em fé e pensando em desenvolvimento de fé, eu gostaria de usar aqui a experiência de Ananias, Misael e Azarias, nomes hebreus, mas aqui no texto eles são chamados pelos seus nomes caldeus, a qual os babilônios lhes deram: Sadraque, Mesaque e Abednego. Acredito que a experiência desses homens, acho que reflete muito, ou ilustra muito, uma fé que Deus deseja que venhamos a ter, que é uma fé madura. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos dessa manhã, nessa noite, como eu já havia dito pela manhã, falar sobre uma fé madura. Veja aí, Daniel capítulo 3, a partir do verso 28, a princípio, até o verso 30, mas depois nós vamos ver outros versos nesse mesmo capítulo. Diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Bom, eu já peguei aí o final dessa experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego, que ilustra muito bem o tipo de fé que eu entendo que Deus deseja que venhamos a ter. Eles desenvolveram uma fé madura. E o contexto desse texto é que, em determinado momento, Nabucodonosor, que invadiu o reino do sul, o reino de Judá, tomou Jerusalém, né, e levou alguns homens
para a Babilônia, para a província da Babilônia. Dentre eles estava Daniel também e os seus amigos. E esses homens, e principalmente esses jovens, eles foram treinados para se tornar bons soldados caldeus. Mas, em determinado momento da jornada ali de Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor lança um decreto. Ele constrói uma grande imagem de aproximadamente 27 metros de altura, imagine. Então, 27 metros é um edifício de 9 andares aproximadamente, por 3 metros de largura. E ao som da cítara, da gaita, do saltério, enfim, dos instrumentos, todas as pessoas deveriam se prostrar diante daquela imagem, deveriam adorar aquela imagem. Na verdade, Nabucodonosor, ele estava se autoproclamando como um deus. E aquela imagem, então, representava Nabucodonosor. Então, era um decreto, era uma ordem real. E qual era a punição, Luiz Felipe, para que quando aquela ordem não fosse cumprida, o que viria a acontecer? Bom, se as pessoas, ao som da gaita, do saltério e dos demais instrumentos, não se prostrassem diante daquela grande estátua, diante daquela grande imagem, a punição seria que homens ou mulheres seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Seriam nem presos, seriam nem condenados. Era fogo. Iriam virar, literalmente, cinzas. E Sadraque, Mesaque e Abednego, sabendo disso, não seguiram, não cumpriram o decreto de Nabucodonosor. E eles, então, foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas o que aconteceu ao longo dessa história? O que faz com que eu classifique a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego como uma fé madura? Bom, eu vejo que esses homens aqui têm muitas coisas a nos ensinar, e eu gostaria de destacar algumas. A primeira coisa que eu vejo, queridos, que uma fé madura nos conduz a confiar em Deus, independente das circunstâncias. Alguém que realmente confia no Senhor não condiciona a sua confiança, a sua fé diante das circunstâncias. E principalmente diante das circunstâncias adversas. Ah, pastor, se as coisas forem bem, caminhando tudo do jeito que eu gostaria, se Deus atender todas as minhas súplicas, as minhas orações com sim, eu continuo confiando em Deus e minha fé permanece firme. Mas, se Ele não atender as minhas súplicas com sim, se Ele demorar a atender ou se vierem dificuldades, adversidades, eu já começo a duvidar desse Deus e já não confio nele como antes. Mas aquele que desenvolve, ou aquela que busca desenvolver uma fé madura, essa pessoa, ela vai confiar no Senhor, independente das circunstâncias. Sabe por quê? Veja a resposta que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vão dar a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor fica sabendo que aqueles homens a qual Daniel pediu para que Nabucodonosor colocasse sobre postos importantes, então aqueles homens, eles automaticamente se tornaram referenciais, ou bom referencial, e por serem hebreus, os caldeus tinham uma certa inveja. E aí, eles viram que Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam se prostrando diante da imagem, estavam descumprindo um decreto real. E Nabucodonosor chama esses 3 homens e pergunta se o que chegou aos ouvidos dele é realmente verdade. Agora veja a resposta de alguém que tem uma fé madura. Verso 16, 17 e 18 de Daniel capítulo 3. Olha a resposta.
Responderam Sadraque, Mesaque e Abed-nego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Agora veja o verso 18. Esse verso eu tenho grifado na minha Bíblia. Olha só. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Em outras palavras, esses 3 versos que acabamos de ler, e eu acredito que de uma forma muito respeitosa, porque eles estavam se reportando ao rei, eles disseram o seguinte para Nabucodonosor: Nabucodonosor, essa situação aí é simples. Nós não vamos nos prostrar. Acabou. Simples assim. Se o nosso Deus, a quem servimos, ele resolver nos livrar, amém. Glória a Deus. Mas também, se ele não vier nos livrar, amém. Glória a Deus. Mas nós não vamos nos prostrar. Ou seja, a fé desses 3 homens não estava condicionada a uma resposta positiva à sua oração. É claro que eles oraram: Senhor, livra-nos da fornalha. Ninguém quer virar churrasquinho humano. Mas de uma forma muito, eu não diria tranquila, talvez eles com uma certa tensão, mas com muita convicção, eles não negociaram a fé deles. A fé deles permaneceu inabalável diante dessa circunstância extremamente adversa. Ou seja, irmãos, às vezes em meio às lutas, em meio às fornalhas, ou diante das fornalhas, ou em meio às tempestades da vida, é possível que haja no nosso coração uma certa tensão, uma certa inquietação. Isso eu entendo que não é algo errado, equivocado ou pecado, mas é preciso que haja uma convicção em quem você crê. E que independente de você ser livrado ou não dessa situação, a sua fé permanecerá inabalável. Foi assim que aconteceu também com Jó. Jó, ele desenvolveu uma fé madura. E um dos questionamentos de Satanás diante de Deus era: olha, o Jó faz tudo isso aí porque o Senhor dá tudo para ele. Por isso que ele é um referencial, é um exemplo aí, e ele te busca. Jó é homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Mas começa a tirar algumas coisas dele. Começa a permitir que ele passe por situações adversas. Ele não vai continuar com essa fé madura, essa fé inabalável. Grande engano de Satanás. O texto que nós vamos ler, eu particularmente não gosto de olhar com o olhar de julgamento para a mulher de Jó. Eu faço alguns movimentos e sugiro a você que faça o movimento de se colocar no lugar dela. Ela está vendo a pessoa que ama no estado de putrefação. Ela havia acabado de perder filhos, bens, casa. Ela está no lixão da cidade, mas é importante ressaltar, está ao lado do seu marido. Mas ela, naquele momento difícil, ela faz uma proposta a Jó. Veja lá, Jó capítulo 2, verso 9 e 10. É claro que essa não seria uma proposta a ser feita. Não concordo com essa proposta, mas também não julgo e não massacro a esposa de Jó. Jó capítulo 2, verso 9 e 10. O livro de Jó fica antes do livro dos Salmos. É um livro fácil de se achar. Diz assim: então Jó eles já haviam perdido tudo e já estavam naquela situação deplorável. Jó se limpava com caco de telhas. A Bíblia diz que do seu corpo saía
pus, então, ali aquele estado literalmente de putrefação. Ela diz o seguinte: então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade, você ainda mantém a sua fé, você ainda mantém a sua confiança. Amaldiçoa a Deus e morra. Eu não vejo outra saída, querido. Tanto sofrimento, tanta luta. Entrega. Não está adiantando você confiar em Deus. Aí o verso 10. Olha a resposta de Jó. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Jó não amaldiçoou a Deus. Jó não deixou de confiar em Deus. A fé de Jó permaneceu inabalada. Por quê? A gente tem essa evidência, não apenas por esse texto, mas se a gente for ver, dos seus lábios não saíram palavras que pudessem apresentar uma descrença em Deus. Até porque a boca fala do quê? O coração está cheio. E por mais que houvesse sofrimento, luta, a fé de Jó permaneceu inabalável. Uma fé madura que não está condicionada às circunstâncias. Há um cântico que nós louvamos ao Senhor, e várias vezes louvamos, esse cântico até nós louvamos também ao Senhor no nosso casamento, e fala assim: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Senhor. Na minha caminhada ministerial, eu encontrei algumas pessoas que trilharam pelo caminho de condicionar a sua confiança em Deus diante de uma ação. Ah, se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, aí eu vou confiar, aí eu vou realmente seguir e servir a Deus. Como se Deus precisasse disso. Uma fé que condiciona as circunstâncias, ou está condicionada às circunstâncias, é um tipo de fé inconstante e vacilante. Não é uma fé madura. A minha sugestão a você, e começo por mim, é que a cada dia venhamos a desenvolver uma fé que não esteja condicionada às circunstâncias. A exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se Deus quiser agir favoravelmente, amém. Se Deus não vier a agir favoravelmente, amém também. Mas a segunda lição que eu tiro aqui, olhando para Sadraque, Mesaque e Abidnego, que uma fé madura, ela, em alguns momentos, e principalmente nesse caso aqui, vai nos conduzir a tomar uma posição, a nos posicionarmos. Foi isso que aconteceu. Veja lá o verso 12 de Daniel capítulo 3. Eu disse que a notícia de que Sadraque, Mesaque e Abidnego não estavam adorando a imagem, isso chegou aos ouvidos de Nabucodonosor. É justamente no verso 12. Olha só o que está aí registrado. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram constituídos pela competência deles, não apenas pela indicação de Daniel, mas pela competência. Aí continua, olha só a parte B desse verso. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Estes homens não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Bom, Sadraque, Mesaque e Abidnego estão ali porque foram obrigados.
estão numa terra estrangeira, porque eles foram capturados e levados para lá, e eles poderiam dar uma boa desculpa. Olha, Senhor, o Senhor permitiu que a gente estivesse aqui, então a gente tem que dançar conforme a música dos caldeus. E ainda mais, eles agora eram homens importantes, eram homens compostos ali de liderança. Poderiam falar, Senhor, o Senhor sabe como é que é, né? Então a gente tem que fingir que adora, para a gente não ficar mal, e até para a gente continuar aqui abençoando o nosso povo, porque talvez, como responsável ali por algumas províncias, talvez eles pudessem dar uma certa proteção ao povo judeu. Mas eles não fizeram assim. Não negociaram a fé deles. Tomaram uma posição. E está claro, essas palavras não saem da boca de Sadraque, Mesaque e Abednego. Saem da boca dos seus inimigos. Rei, sabe aqueles homens, aqueles judeus, é interessante. Os homens judeus. Se era judeu, automaticamente se associava àquele que busca Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus que deve ser adorado. Aqueles homens judeus, eles não estão seguindo, não, estão fazendo pouco caso de ti. Aos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Sabe, irmãos, existem momentos em nossas vidas em que será exigido de nós uma posição. Ou nós estamos com Deus, ou nós não estamos com Deus. Ou nós fazemos aquilo que é correto diante de Deus, ou nós não fazemos o que é correto diante de Deus. Não há possibilidade de ficar em cima do muro. Por isso que uma fé madura, em alguns momentos, vai exigir de nós uma posição. Mesmo que, e aí eu já vou para o extremo, a nossa vida seja colocada em risco. Mesmo que o nosso emprego seja colocado em risco. Mesmo que algumas amizades que tanto prezamos seja colocada em risco. Mas a gente precisa tomar uma posição. A quem a gente quer seguir e servir. E aí, eu me lembro da igreja de Laodiceia. Já comecei a estudar e provavelmente no próximo domingo vou falar sobre fervor espiritual. E lá em Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16, diz o seguinte, olha só essa igreja, que triste, que lamentável. Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16. Diz assim, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqueles irmãos que faziam parte daquela comunidade ou daquela igreja, não se posicionavam. Dançavam conforme a música. Não, queridos. Em alguns momentos será exigido de nós uma posição. Assim como Josué. Lembra de Josué? O povo foi lá, estava já estabelecido na terra prometida. E aí Josué vê que os seus irmãos, os seus compatriotas começam a adorar outros deuses, seguir outros deuses. E Josué, como era um líder, ele tinha ali uma responsabilidade de orientar, mas ele não podia obrigar. Não tinha como. Deus não faz isso. E ele vai ser bem claro. Ele vai dizer, olha, eu não sei o que vocês querem da vida de vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Posição, irmãos. Alguém que desenvolveu uma fé madura e que diante dessa situação tomou uma posição. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não tem negociação. Aqui está o nosso posicionamento.
Sadraque e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles conheciam e obedeciam a palavra de Deus, porque eram homens judeus, criados ali sob a lei de Deus, a lei que os judeus seguiam. E Êxodo capítulo 20, verso 3, no Decálogo, está bem claro: não terás outros deuses diante de mim. E assim eles fizeram. Eles tomaram uma posição de não cederem diante das pressões. Imagine o rei falando com você. É isso mesmo? Eles poderiam dizer: não, rei, não é bem assim. E não. Eles não fizeram que é bem assim ou bem assado. Posição. Qual tem sido a sua posição diante de algumas questões que porventura você tem passado? Você segue a maioria? Ah, todo mundo faz. Ou você segue a palavra de Deus? É importante. Uma fé madura há de exigir de você uma posição. Terceiro lugar, uma fé madura há de, assim como conduziu Sadraque, Mesaque e Abidnego, a nos conduzir a experiências miraculosas, a experimentar coisas extraordinárias. Veja lá o verso 25, 26 e 27 de Daniel capítulo 3. Por favor. Diz lá: tornou ele e disse, Nabucodonosor, né? Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Agora veja o verso 27. Ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei. E viram, foram testemunhas oculares, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre ele. Tem explicação? Não. Milagre. Uma experiência miraculosa. Se a gente ler os versos anteriores, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego são levados até a fornalha, que ela foi aquecida 7 vezes mais, é o que o texto diz, os homens que estavam conduzindo para lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, de tão quente eles morreram, sem entrar na fornalha. E Sadraque, Mesaque e Abidnego estão dentro da fornalha. E Nabucodonosor olha e fala: mas a gente lançou 3, tem 4. E eles estão passeando. E Nabucodonosor: Sadraque, Mesaque, sai. Abidnego, vem. E eles saíram. Nenhum cabelo chamuscado, nenhum resquício de tecido queimado. Ilesos, como se nada tivera acontecido. Nem cheiro de fogo passara sobre eles. Quando desenvolvemos uma fé madura, em alguns momentos, é possível que venhamos a experimentar e a experienciar milagres ou experiências miraculosas. Assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego.
a morte de Lázaro, as irmãs dele também experimentaram ali uma experiência miraculosa. Porque Jesus falou, olha, tire a pedra. E aí Marta falou, Senhor, mas já cheira mal. Já 4 dias que Lázaro foi sepultado, o Senhor se atrasou, né? Tire a pedra. Porque tudo é possível que crer. E elas então solicitaram que pudessem tirar a pedra do sepulcro. E Jesus chamou, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Elas também desenvolveram uma fé madura e tiveram uma experiência miraculosa com Jesus. Sabe outro personagem que teve uma experiência miraculosa, resultado da sua fé? Pedro. Veja lá, Mateus capítulo 14, verso 28 e 29, por favor. Diz assim: Mateus capítulo 14, verso 28 e 29. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. Senhor, deixa eu ir. Aí o verso 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo o barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro foi o único dos discípulos, e pelo menos no que há registro na Bíblia, o único ser humano, com exceção de Jesus, que se fez carne e habitou entre nós, que andou sobre as águas, que teve uma experiência miraculosa com Deus. A fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego, a fé daqueles homens, fez com que eles tivessem também experiências miraculosas. Para ter experiências miraculosas, é preciso crer. É preciso confiar. É preciso desenvolver uma fé madura. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E por último, e não menos importante, uma fé madura há de contribuir para que outras pessoas conheçam a Deus. Ou poderia dizer que uma fé madura há de contribuir para que vidas sejam salvas, para que pessoas tenham uma experiência real e pessoal com Deus. O verso que nós lemos foi o primeiro, verso 28, 29 e 30 de Daniel capítulo 3. O registro é que Nabucodonosor, aquele que havia feito um decreto, se tornando um deus, então, diante lá daquela imagem e ao som dos instrumentos, as pessoas tinham que se adorar, tinham que se prostrar e adorar a imagem que ele havia construído. Agora, ele faz um novo decreto. E se você lembrar, esse decreto diz que as pessoas que habitavam a província da Babilônia só deveriam adorar ao único Deus, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele é o único Deus que deveria ser adorado. Decreto. Ele manda que se fizesse um decreto, e agora naquela província só poderiam adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Através da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, que desenvolveram uma fé madura, toda uma província ficou sabendo quem era o único Deus a qual se deveria adorar. O único Deus a qual eles deveriam se prostrar, que era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. A experiência de Noemi e Ruth, Noemi vindo do povo judeu,
e Ruth, uma moabita, acho que ilustra muito bem o quanto uma fé madura contribui para a salvação de vidas. É claro que a salvação é algo pessoal e intransferível, mas através do meu testemunho eu posso contribuir para que as pessoas queiram conhecer a Deus. Eu posso contribuir para que pessoas possam se chegar a Deus. Para que pessoas venham querer adorar o mesmo Deus a qual eu professo a minha fé. Foi isso que aconteceu com Ruth. Último texto. Veja lá, Ruth, capítulo 1, verso 16, por gentileza. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 16. Naquele momento em que Ruth se despede das suas noras, né? Todas as 3 viúvas, e ali, no momento de profunda tristeza. Mas veja o que Ruth vai dizer a Noemi. Disse, porém, Ruth: não me istes para que te deixe e me afaste de ao pé de ti. Porque aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o quê? O meu Deus. Noemi, para onde você for, eu vou. Onde você pousar a cabeça, eu pouso. O teu povo é o meu povo. Mas vai além. O teu Deus também é o meu Deus. Acredito que na convivência do dia a dia de Noemi com as suas noras, Ruth realmente se chegou ao Deus de Noemi, através do testemunho de Noemi. Através do testemunho de Sadraque, Mesaque e Abidnego, vidas conheceram e reconheceram o único Deus que poderia salvá-los. Não apenas da morte física, mas também da morte eterna. E aí, queridos, esse é um grande desafio para nós. Na nossa caminhada, no desenvolvimento natural que deveria ser da nossa fé, ao desenvolvermos essa fé madura e colocarmos ela em prática, nós temos condições de contribuir para que, assim como Ruth, para que outras pessoas venham a conhecer e reconhecer o nosso Deus como o único Deus que deve ser adorado. Por isso, esses homens me ensinam muito sobre fé madura. Uma fé madura nos conduz a confiarmos em Deus, independente das circunstâncias. Se Deus fizer, amém. Se Deus não fizer, amém também. Uma fé madura, em alguns momentos, vai exigir de mim, de você, uma posição. Ou você adora, ou não adora, ou você segue, ou não segue. Sadraque, Mesaque e Abidnego se posicionaram. Uma fé madura me leva a ter experiências miraculosas. Aqueles homens saíram de lá ilesos. Nada aconteceu. Nenhum fio de cabelo chamuscado. Nenhum tecido queimado. Nenhum cheiro de fumaça quando eles saíram da fornalha de fogo ardente. E uma fé madura há de contribuir para que outras pessoas queiram seguir e servir ao único Deus que deve ser seguido e adorado. A esse Deus que amou tanto o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu desejo, a minha oração é que, através
de forma muito natural, do desenvolvimento da nossa fé, e que ela chegue a ser classificada como uma fé madura, eu possa, e que você possa, que nós venhamos a contribuir para que outras pessoas tenham uma experiência com Deus e sejam salvas. Não apenas da morte física, mas da morte eterna. Curva sua cabeça, feche seus olhos, por gentileza, e eu gostaria de orar por você nessa noite. Diante de tudo que você viu e ouviu, a você que deseja cada dia mais desenvolver essa fé madura, a você que talvez está sendo provado diante de situações muito parecidas com a de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, talvez você não seja lançado na fornalha, mas tenha um preço a pagar por seguir e servir ao Senhor. Tem um preço a pagar por manter a sua posição de servo do Senhor. Mas também a você que deseja e almeja uma ação miraculosa do Senhor. Eu quero te dizer que tudo é possível que crer. Então, se você se enquadra numa dessas condições, pastor, eu quero desenvolver essa fé, pastor, eu quero permanecer firme, pastor, eu almejo, eu espero uma ação miraculosa do Senhor, eu quero orar com você nessa noite. E aí eu vou pedir para você se colocar de pé aí onde você está, que eu quero orar por você. Alguém, pastor, eu quero desenvolver essa fé, Deus abençoe, eu quero permanecer firme, eu aguardo uma ação, uma intervenção miraculosa do Senhor. Que o Senhor me livre da fornalha. Mesmo Deus que agiu e interviu na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, é o mesmo Deus que tem poder de agir e intervir na sua vida. Mesmo Deus que fez o milagre na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, é o mesmo Deus que tem o poder de realizar um milagre na sua vida e na sua família. Deus abençoe, Deus abençoe. Alguém mais? Quero orar por você nessa noite. Alguém mais? A você que está conosco online, eu não estou lhe vendo, mas se essa é a sua decisão, Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai, aqui estamos. E eu quero apresentar os meus irmãos e irmãs a Ti nessa noite. Eles que desejam que o Senhor possa estar agindo e intervindo poderosamente em suas vidas. Meus queridos irmãos que estão à espera de um milagre. E, ó Pai, nós queremos lhe dizer que nós cremos no Teu poder de realizar esse bendito milagre. Porque o Senhor não muda, Teu poder continua o mesmo. Pai, nos ajude a mantermos a nossa posição. Nem sempre é fácil, às vezes há um preço a pagar. Mas a exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que possamos permanecer firmes diante de situações adversas. E, Senhor, não permita que as situações adversas venham fazer com que a nossa fé venha titubear ou vacilar. Que a nossa fé possa continuar independente das tuas, ou independente da tua resposta ser favorável ou não. É o que eu lhe peço, Pai. E já te agradeço por cada vida aqui. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com cada cristão espalhado por esse mundo. E os cristãos que aqui estão dizem amém e amém.